Márcia trabalhou o ano inteiro, se esforçou. Acordava todo dia às 5 da manhã, quando o sol ainda nem tinha nascido. Tomava banho gelado porque não dava tempo de esquentar a água. Pegava 2 ônibus para chegar no trabalho. O primeiro lotado, onde ela ia em pé, segurando na barra de ferro, sendo empurrada de um lado para o outro. O segundo mais vazio, onde ela finalmente sentava, fechava os olhos por 15 minutos e descansava antes da batalha começar. Ela trabalhava num escritório pequeno, fazendo serviço administrativo. Não era um emprego dos sonhos, mas era honesto. Ela digitava, atendia telefone, organizava arquivo, fazia café para o chefe. Voltava para casa às 8 da noite, cansada, os pés inchados dentro do sapato apertado, a coluna doendo daquelas cadeiras ruins do escritório. Mas ela pensava, tá valendo a pena. Eu tô construindo algo. Se eu me esforçar mais um pouco, as coisas vão melhorar. E ela se esforçava, fazia hora extra quando chamavam. Levava trabalho para casa quando precisava. Não reclamava, não faltava, não chegava atrasada. Era funcionária exemplar, mas tinha um problema que a Márcia não entendia. Por mais que ela trabalhasse, por mais que ela suasse, por mais que ela corresse atrás, o dinheiro sumia. Ele entrava na conta no dia 5 e no dia 20 já tinha acabado. E ela não entendia por quê. Ela não gastava com luxo, não comprava roupa de marca, não ia em restaurante caro, não viajava. Ela só vivia. Mas viver estava custando mais do que ela ganhava. E todo fim de mês era a mesma agonia. A conta de luz atrasada, o cartão de crédito no limite, o mercado pela metade porque o dinheiro acabou. E aquela sensação horrível de estar presa numa roda gigante que não para nunca. Rodando, 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 mas sempre no mesmo lugar, até que chegou dezembro, final de ano. Aquele momento que a gente para, respira e olha para trás. Márcia estava sentada no sofá da sala, numa noite de domingo, a casa em silêncio. A televisão ligada sem som para economizar energia. Ela pegou um papel e uma caneta velha que estava na gaveta e começou a fazer conta. Ela queria entender, queria saber para onde o dinheiro ia. Pegou o extrato do banco no celular e foi somando. Janeiro. Entrou 2.400, saiu 2.400. Fevereiro. Entrou 2.400, saiu 2.450. Março. Entrou 2.400, saiu 2.380. Ela somou o ano inteiro, e quando viu o resultado, o coração dela apertou. Em 12 meses, tinha entrado R$ 28.800 na conta dela, e tinha saído 29.200. Ela tinha trabalhado o ano inteiro, e não só não guardou nada, como ficou devendo R$ 400 a mais. Ela olhou para o papel com aqueles números e sentiu vontade de chorar. Não era choro de tristeza, era choro de revolta. Revolta de si mesma, porque ela não era irresponsável, ela não era gastadora, ela não era perdulária, mas de alguma forma, o dinheiro escorria pelos dedos dela como areia, e ela não sabia tapar o buraco. Márcia olhou ao redor da sala, viu a televisão velha que ela ainda não tinha trocado. Viu o sofá poído que ela cobria com uma manta para esconder os rasgos. Viu as paredes precisando de pintura há 5 anos. E pensou, o que eu estou fazendo errado? Por que eu trabalho tanto e não consigo sair do lugar? Por que outras pessoas conseguem e eu não? Ela pensou na vizinha do lado, que ganhava quase a mesma coisa que ela. Mas conseguia ir ao salão todo mês, comprar roupa nova, fazer uma viagenzinha de vez em quando. Ela pensou na irmã dela, a Paula, que tinha aberto um salão de beleza pequeno, e hoje tinha 3. E ela? Ela continuava na mesma vida, mesma casa, mesma luta, mesma sensação de fracasso, não fracasso de preguiça. Porque trabalhar ela trabalhava. Era um fracasso que doía mais fundo, o fracasso de quem se esforça
e ainda assim não vê resultado. Foi aí que a Márcia percebeu algo. Ela estava olhando para o problema errado. Ela achava que o problema era: eu ganho pouco. Mas não era. O problema era outro. E ela descobriu isso da pior forma. Numa terça-feira, ela estava voltando do trabalho de ônibus, exausta como sempre, e viu uma cena que mudou tudo. Uma mulher velha, devia ter uns 70 anos, entrou no ônibus, cabelo branco, roupa simples, bolsa gasta. A mulher sentou do lado dela e ficaram ali, no silêncio do ônibus lotado, até que a mulher olhou para Márcia. Olhou mesmo, daquele jeito que só gente experiente sabe olhar, e perguntou: minha filha, o que está pesando mais hoje, o corpo ou a cabeça? Márcia tentou disfarçar. Deu um sorriso amarelo. Ah, é só cansaço do trabalho. Mas a velha não comprou. Ela sorriu. Um sorriso triste, mas compreensivo. Eu conheço esse cansaço, minha filha. Não é cansaço de corpo. É cansaço de quem trabalha, trabalha, trabalha e não sai do lugar. Márcia sentiu um nó na garganta. Como aquela estranha sabia. Deixa eu te contar uma coisa, disse a velha. Eu já fui igual você. Passei 20 anos da minha vida correndo numa roda gigante, até que eu descobri uma verdade. Uma verdade que dói, mas que liberta. Márcia olhou para ela, curiosa. O problema não é quanto você ganha, minha filha. O problema são os hábitos que você tem e nem percebe. Hábitos invisíveis, que todo mundo ao seu redor tem também. Por isso você acha que é normal. Mas não é. A velha parou, olhou pela janela e continuou. Eu tinha 20 desses hábitos, 20 âncoras presas nos meus pés, e enquanto eu remava, as âncoras me puxavam de volta, para o mesmo lugar, ano após ano. Márcia sentiu um arrepio. Era exatamente assim que ela se sentia, remando sem sair do lugar. E o que você fez? Perguntou Márcia baixinho. A velha sorriu de novo. Eu identifiquei cada uma das 20 âncoras e cortei, uma por uma. Foi doloroso, porque cortar âncora dói. Você descobre que muita coisa que você achava que era normal, na verdade estava te afundando. Mas quando eu cortei, minha filha, eu comecei a nadar de verdade. O ônibus parou. A velha se levantou. Antes de descer, ela olhou para Márcia e disse: se você quiser descobrir quais são suas âncoras, você vai ter que ter coragem de olhar para a verdade. Não todo mundo aguenta, mas se você aguentar, sua vida muda. E desceu. Márcia ficou ali, parada, com o coração batendo forte. Aquela conversa de 5 minutos tinha mexido com algo profundo dentro dela. E ela sabia. Ela tinha âncoras, 20 delas, talvez mais. E se ela não descobrisse quais eram, 2026 ia ser exatamente igual a 2025. Mesma luta, mesma dívida, mesma roda gigante. Naquela noite, Márcia não dormiu direito. Ela ficou pensando: quais são minhas âncoras? O que eu faço que me mantém presa no mesmo lugar? E ela decidiu. Ela ia descobrir. Ela ia olhar para a verdade, mesmo que doesse, e foi o que ela fez. Nos próximos dias ela começou a observar a si mesma, seus hábitos, seus pensamentos, suas escolhas. E o que ela descobriu foi assustador, porque ela percebeu que não tinha 5 âncoras, não tinha 10, ela tinha 20. 20 hábitos mentais que ela repetia todo dia, sem nem perceber. Hábitos que pareciam pequenos, inofensivos, normais, mas que juntos formavam uma corrente que aprendia no fundo do mar. E hoje, eu vou te mostrar quais são esses hábitos, não os 20, porque se eu te mostrar os 20, você vai ficar sobrecarregado e não vai fazer nada. Então eu selecionei os 10 principais. Os 10 que mais prendem, os 10 que a Márcia tinha, os 10 que eu também tinha, 7 deles, para ser exato, durante anos, sem saber. Então pega papel e caneta.
Ou abre as notas do celular, porque eu vou falar os 10 e você vai marcar quantos você tem. Seja honesto, ninguém está julgando. Mas você precisa saber a verdade, porque se você não souber quais são suas âncoras, você vai continuar remando, sem sair do lugar, ano após ano, até cansar e desistir. Mas se você tiver coragem de olhar para a verdade, de reconhecer suas âncoras e cortar elas, uma por uma, sua vida muda, como mudou a da Márcia, como mudou a minha. Primeiro hábito. Hábito 1. Acordar e dormir reclamando. A Márcia acordava todo dia, e a primeira coisa que saía da boca dela era: "Ai, meu Deus, já é segunda?" Ou: "Que sono, não queria levantar. Lá vou eu de novo para esse trabalho." E ela reclamava do trabalho, do chefe, do trânsito, do ônibus lotado, do salário, da conta que chegou, o dia inteiro. Ela reclamava para a colega de trabalho, reclamava para o vizinho, reclamava para a irmã no telefone. E quando chegava a noite, antes de dormir, última coisa que ela pensava: amanhã vai ser a mesma coisa. E era, porque a mente dela estava programada para ver problema, só problema. Ela acordava procurando o que estava errado e sempre encontrava. Porque quando você procura problema, você acha. Sabe aquele ditado: quem procura acha? É real. Se você acordar procurando motivo para reclamar, você vai achar. Se você acordar procurando motivo para agradecer, você também vai achar. A Márcia levou 5 anos reclamando da dívida, sem nunca ter feito um plano para sair, porque a mente dela estava ocupada reclamando, em vez de resolvendo. Ela gastava tanta energia reclamando do problema que não sobrava energia para resolver. E o pior é que reclamação atrai mais reclamação. Porque quanto mais você reclama, mais você treina seu cérebro para ver coisa ruim. Vira um ciclo vicioso. Você reclama porque está ruim e fica mais ruim porque você reclama. Márcia só percebeu isso quando a irmã dela, a Paula, disse numa discussão: "Márcia, você sempre está reclamando, sempre." Já parou para pensar que talvez o problema não seja a vida, mas o jeito que você olha para ela? Aquilo doeu, mas era verdade. E você? Você acorda reclamando, passa o dia reclamando, dorme reclamando? Se sim, marca o primeiro hábito, porque reclamação te cega para a solução e te prende no problema. Hábito 2. Culpar os outros pela própria situação. A Márcia tinha uma frase favorita: é culpa do governo. Conta cara, governo. Salário baixo, governo. Dívida, governo. Desemprego, governo. Tudo era culpa do governo. E olha, eu não estou dizendo que o governo é perfeito. Longe disso. Tem muita coisa errada, muita mesmo. Mas enquanto a Márcia culpava o governo, a irmã dela, a Paula, que morava na mesma cidade, com o mesmo governo, pagando os mesmos impostos, abriu um salão de beleza e prosperou. Como? Porque a Paula não gastava energia culpando. Ela gastava energia resolvendo. Sabe qual é a diferença? Responsabilidade. Não no sentido de culpa, mas no sentido literal da palavra. Resposta plus habilidade. A habilidade de responder. Quando você culpa o governo, ou o chefe, ou a economia, ou a família, ou a sorte, você tira o poder de você e entrega para eles. Você fica refém, esperando que eles mudem para você poder mudar, mas eles não vão mudar. Governo não vai acordar um dia e pensar: vou ajudar a Márcia hoje. Chefe não vai acordar e pensar: vou dobrar o salário dela. Não vai. E enquanto você espera, a vida passa. A Márcia culpou o governo por 8 anos. 8 anos esperando o governo consertar a vida dela, até perceber: o governo não vai me salvar. Eu tenho que me salvar. E quando ela parou de culpar e assumiu responsabilidade, não responsabilidade de culpa, mas responsabilidade de eu vou resolver, tudo começou a mudar. Porque aí o poder voltou para as mãos dela. E você? Você culpa o governo? Culpa o chefe?
culpa o ex que te deixou endividada? Culpa a família que não te ajudou? Culpa a falta de oportunidade? Se sim, marca o segundo hábito, porque enquanto você culpa, o poder está fora de você e você fica preso, esperando que alguém te salve, mas ninguém vai. Você tem que se salvar. Hábito 3. Esperar o momento certo para começar. A Márcia tinha um sonho. Ela queria fazer um curso de manicure, porque ela via que as manicures ganhavam bem, 300, 400 reais por dia, e ela gostava de fazer unha, fazia unha da irmã, fazia unha das amigas, todo mundo elogiava. Márcia, você tem jeito, devia fazer isso profissional. E ela pensava, um dia eu faço. Mas o curso custava 300 reais. E ela pensava, quando eu tiver sobrando, eu faço. Ano passava. Quando eu tiver sobrando, outro ano. Quando eu tiver sobrando. 12 anos depois, ela nunca tinha feito o curso, porque nunca sobrava. E sabe por quê? Porque quando você espera sobrar, nunca sobra. É uma lei da vida. Dinheiro não sobra. Dinheiro é separado. Se você não separar antes, ele vai embora. Sempre. A mente preenche o espaço vazio. Se sobrou 50 reais, aparece uma coisa de 50. Se sobrou 500, aparece uma coisa de 500. Sempre. É inconsciente. Você nem percebe. Mas acontece. A Márcia esperou 12 anos pelo momento certo e perdeu 12 anos de carreira. Porque se ela tivesse feito o curso, com os 300 reais que não tinha, ela estaria trabalhando como manicure há 12 anos, ganhando muito mais. Mas ela esperou. Esperou o momento perfeito, o momento em que sobrasse. E o momento nunca chegou. Porque o momento certo nunca chega. Sabe quando é o momento certo? Agora. Com o que você tem, do jeito que dá, imperfeito, mas agora. Porque daqui a 10 anos você vai olhar para trás e vai se arrepender. Não de ter tentado e falhado, mas de não ter tentado. Olha, eu sei que é difícil começar, principalmente quando você não sabe por onde começar. Por isso eu separei um material que me ajudou muito quando eu estava começando. Chama Semeando Sua Liberdade. Tem o caminho completo do ponto onde você está até onde você quer chegar. 7 passos práticos. Tá na descrição do vídeo. Se você quiser pegar, pega agora. Não espera o momento certo, porque o momento certo é agora. E você? Você fala, quando ganhar mais, vou guardar. Quando tiver tempo, vou estudar. Quando as crianças crescerem, vou empreender. Quando pagar a dívida, vou investir. Se sim, marca o terceiro hábito, porque o momento certo nunca chega. O momento certo é agora. Imperfeito, mas agora. Próximo hábito. Hábito 4. Só enxergar o que falta. Visão do urubu. A Márcia ia no mercado e ela via os preços. Tomate, 8 reais o quilo. Carne, 60 reais o quilo. Frango, 20 reais o quilo. E ela falava, tá tudo caro, não dá para comprar nada. Como é que eu vou viver assim? E voltava para casa com raiva. Raiva do mercado, raiva do mundo, raiva da vida. A Paula, irmã dela, ia no mesmo mercado, via os mesmos preços e pensava diferente. Tá caro mesmo, mas ovo tá em promoção, 12 reais a bandeja. Vou levar 3 bandejas e vou fazer ovo a semana toda. Ovo mexido, omelete, ovo cozido. Dá para render. Mesma situação, 2 visões. A Márcia via só o que faltava. Não tem dinheiro para carne. A Paula via o que tinha. Tem dinheiro para ovo. É a diferença entre urubu e pomba. O urubu voa sobre o jardim e só enxerga carniça, animal morto, podre. A pomba voa sobre o mesmo jardim e encontra grãos, comida, vida, mesmo jardim, mas visão diferente. A pergunta não é onde você está. A pergunta é o que você escolhe enxergar. A Márcia escolhia ver carniça. Todo dia, em tudo. No trabalho, esse emprego é um lixo. Em casa, essa casa está caindo aos pedaços. Na família, ninguém me ajuda. Na vida,
Nada dá certo para mim. Carniça, carniça, carniça. E sabe o que acontece quando você só vê carniça? Você atrai mais carniça, porque o que você foca, cresce. Se você foca no que falta, vai faltar mais. Se você foca no que tem, vai ter mais. Não é mágica, é neurociência. Chama viés de confirmação. Seu cérebro procura provas do que você acredita. Se você acredita que não tem nada, seu cérebro vai te mostrar tudo que você não tem, e você vai ignorar tudo que você tem. Se você acredita que tem o suficiente para começar, seu cérebro vai te mostrar recursos que você nem via antes. A Márcia treinou visão de urubu por 15 anos, até começar a treinar visão de pomba. E aí ela começou a enxergar oportunidade. Onde antes só via problema. E você reclama do que está caro ou procura o que está em promoção. Você vê só o que você não tem ou agradece pelo que você tem. Você foca no problema ou procura a solução. Se você só vê o que falta, marca o quarto hábito. Porque visão de urubu te mantém na carniça. Hábito 5. Ter inveja da vitória alheia. A Márcia tinha inveja da irmã, Paula. Inveja silenciosa, aquela que você não fala, mas sente. Sempre que a Paula contava uma vitória, a Márcia fingia alegria. Ah, que legal, Paula, parabéns! Mas por dentro, ela sentia raiva, raiva misturada com tristeza. Porque ela consegue e eu não. Quando a Paula abriu o segundo salão, a Márcia não foi na inauguração. Inventou desculpa. Ah, tô com dor de cabeça. Mas era mentira, ela não queria ver. Não queria ver a irmã brilhando, enquanto ela estava na sombra. Quando a Paula comprou um carro, a Márcia parou de seguir ela no Instagram, não aguentava ver a vida da irmã melhorando, enquanto a dela estagnou. E o pior é que a Paula sempre ofereceu ajuda, sempre. Mas a Márcia nunca aceitou, por inveja, porque aceitar a ajuda da irmã era admitir que a irmã era melhor, e ela não queria admitir. Então ela ficou lá, parada, afundada, vendo a irmã crescer de longe e sentindo raiva, até que um dia a Paula mandou uma mensagem. Márcia, eu te amo, eu sempre vou estar aqui. Quando você quiser conversar, me chama. E a Márcia chorou, porque ela percebeu que a irmã nunca foi inimiga. A inimiga era a inveja dela mesma. E você? Você sente raiva quando alguém cresce? Você para de seguir quem está indo bem? Você torce contra? Você sente inveja de quem está melhor? Se sim, marca o quinto hábito, porque inveja te congela e te isola, enquanto curiosidade te move e te conecta. 5 hábitos, 5 âncoras. Pausa o vídeo por 10 segundos. Respira e pensa. Quantos desses 5 você tem? Seja honesto. Escreve nos comentários. Primeiros 5, número, e volta para o vídeo, porque ainda faltam 5. E os próximos são os mais difíceis de admitir, porque mexem com decisão, com escolha, com autossabotagem. Vamos lá. Hábito 6. Desistir quando fica difícil. A Márcia começou uma dieta, segunda-feira, empolgada. Comprou verduras, frutas, peito de frango. Tudo certinho. Primeira semana, firme. Segunda semana, firme. Terceira semana, começou a fraquejar. Quarta semana, desistiu e voltou a comer tudo. Ela começou um curso online, gratuito, de Excel. Primeira aula, assistiu. Segunda aula, assistiu. Terceira aula, pulou. Quarta aula, esqueceu. Quinta aula, desistiu. Ela começou a guardar dinheiro. Num pote. Primeira semana, guardou. Segunda semana, guardou. Terceira semana, quebrou o pote e gastou tudo porque surgiu uma emergência, que não era emergência, era desculpa. A Márcia começava, mas não terminava. Nunca. Toda vez que ficava difícil, ela desistia e criava uma desculpa. Ah, não era para mim mesmo. Ah, não deu certo. Ah, não tinha jeito. Mas não era verdade. A verdade é que ela desistia, no meio do caminho, bem quando estava ficando interessante,
Bem quando ia começar a dar resultado, ela parava e voltava para o começo, e começava outra coisa, e desistia de novo, e de novo, e de novo, durante anos, até que ela percebeu: eu não estou presa porque eu tento e falho, eu estou presa porque eu não termino. E você? Você começa a dieta e desiste, você começa curso e abandona, você começa a guardar e gasta, você começa negócio e desiste no primeiro problema? Se sim, marca o sexto hábito. Porque sucesso não é nunca cair, é levantar toda vez que cai e continuar até o fim. Hábito 7. Não saber dizer não. A Márcia não sabia dizer não, nunca soube. O filho pedia dinheiro? Tá bom, filho. Mesmo sem ter. A amiga pedia para emprestar? Tá bom. Mesmo sabendo que não volta. O chefe pedia para ficar até mais tarde? Tá bom. Mesmo cansada. A vizinha pedia para cuidar do cachorro? Tá bom. Mesmo sem tempo. Ela dizia sim para tudo, e não para si mesma, porque ela tinha medo. Medo de magoar, medo de rejeição, medo de parecer egoísta. Então ela dizia sim, mesmo quando queria dizer não, mesmo quando precisava dizer não. E o resultado? Ela vivia a vida dos outros, pagava a conta dos outros, resolvia o problema dos outros, enquanto os próprios problemas ficavam lá, sem resolver. A Márcia só aprendeu a dizer não quando chegou no fundo do poço, quando não tinha mais nada para dar. Aí ela foi obrigada a dizer não e descobriu que nada de ruim aconteceu. As pessoas continuaram falando com ela, o mundo não acabou e ela começou a ter tempo, tempo para cuidar dela. E você? Você diz sim quando quer dizer não. Você empresta sem ter. Você ajuda deixando de viver. Você não sabe colocar limite? Se sim, marca o sétimo hábito, porque bondade sem limite é autodestruição. Hábito 8. Copiar os piores hábitos de quem você ama. Esse hábito é o mais doloroso de todos, porque mexe com amor. A Márcia tinha uma prima, a Juliana, e a Juliana bebia todo fim de semana, às vezes durante a semana, cerveja, vinho, vodka, o que tivesse. E a Márcia começou a beber com ela, para fazer companhia. No começo era uma cervejinha, depois 2, depois 3, depois virou hábito e ela nem percebia. A mãe dela sempre se endividou, sempre viveu parcelando tudo, e a Márcia copiou sem perceber, porque era normal, todo mundo na família fazia. O pai dela nunca aceitou ajuda, orgulho demais, e a Márcia copiou. A irmã dela cresceu e ela sentiu inveja, porque a mãe sempre comparava. Porque você não é igual a Paula? E aquilo criou inveja, que ela nem sabia que tinha. As amigas dela gastavam para aparecer. Roupa, salão, restaurante. E a Márcia fazia igual, para não ficar para trás. Ela copiou tudo, os piores hábitos, das pessoas que ela amava, e virou uma colcha de retalhos, feita de pedaços de todo mundo. Mas ela mesma tinha sumido, enterrada embaixo de todo mundo, durante 27 anos, e ela nem sabia, até a velha do ônibus perguntar: quem é você nisso tudo? E ela não soube responder. E você? Você bebe porque todo mundo bebe? Você se endivida porque a família sempre fez? Você tem orgulho porque copiou? Você tem inveja porque aprendeu? Você gasta porque os amigos gastam? Se sim, marca o 8º hábito. Porque amor não significa cópia. Você pode amar alguém e não copiar os erros deles. Hábito 9. Deixar dinheiro vazar sem perceber. A Márcia achava que não gastava. Eu sou econômica. Eu não gasto com besteira. Até que ela começou a anotar tudo, todo gasto, por 30 dias. E o que ela descobriu foi assustador. Delivery, R$ 800 por mês, 3 vezes por semana. Café na padaria, R$ 240 por mês, R$ 8 por dia. Lanche no trabalho, R$ 300 por mês, R$ 15 por dia. Uber, quando estava cansada,
R$ 350 por mês, 5 corridas por mês. Compra por impulso no mercado, R$ 200 por mês. Coisas que ela não precisava. Total, R$ 1.890 por mês. Quase o salário dela, vazando em coisas que ela nem lembrava. E quando ela viu aquilo, ela entendeu. O problema não era quanto ela ganhava, era quanto vazava, sem ela perceber. Sabe como a Márcia descobriu isso? Ela começou a anotar. Tudo, todo o gasto, por 30 dias. E aí ela viu onde estava o buraco. Se você quiser fazer o mesmo, no material que eu deixei na descrição, Semeando Sua Liberdade, tem um capítulo inteiro chamado A Sabedoria da Formiga, que ensina exatamente como fazer isso, como descobrir seus vazamentos e como tapar eles, um por um, tá lá na descrição. Vale a pena você dar uma olhada. E você? Você pede delivery sem pensar? Você compra café todo dia? Você gasta com pequenas coisas que, somadas, viram grandes coisas? Se sim, marca o 9º hábito, porque não é o leão que mata, são os mosquitos. Hábito 10. Enterrar seus talentos por medo. Esse é o último hábito, e talvez o mais triste. A Márcia tinha um talento. Ela sabia fazer bolo. Bolo caseiro, delicioso. Todo mundo que provava pedia receita, pedia para ela vender. Márcia, você precisa vender esses bolos, eu pagaria R$ 30 fácil. Mas ela nunca vendeu, por medo. Medo de não dar certo, medo de ninguém comprar, medo de fracassar. Então ela guardou o talento, enterrou, como o servo da parábola, que recebeu um talento do mestre e enterrou na terra, por medo. E quando o mestre voltou e viu que ele não tinha multiplicado, chamou ele de servo mau e preguiçoso, porque ele não tentou, ele teve medo e desperdiçou a oportunidade. A Márcia fez isso por 20 anos, até que ela decidiu tentar. Ela fez 10 bolos e vendeu na rua, todos em 2 horas, e ela percebeu que o medo era mentira e o talento era real. E você? Você tem talento, mas não usa? Você tem habilidade, mas guarda? Você tem dom, mas enterra, por medo? Se sim, marca o 10º hábito, porque Deus não te deu talento para você enterrar. Ele te deu para você multiplicar e abençoar. Esses foram os 10 hábitos, 10 âncoras, que prendem você no fundo do mar, enquanto você rema, rema, rema e não sai do lugar. Agora, pausa o vídeo, respira fundo e soma. Quantos desses 10 você tem? Seja honesto. Escreve nos comentários. Eu decido cortar minhas âncoras. Não tem vergonha. Eu tinha 7. E tem gente que tem 8, 9. O problema não é ter. O problema é não reconhecer. Porque quando você reconhece, você pode mudar. Mas se você não reconhece, você continua preso. 2026 vai ser igual a 2025. E 2027 vai ser igual a 2026. Até você cansar e desistir. Mas você não precisa desistir. Você só precisa reconhecer suas âncoras e cortar, uma por uma, como a Márcia fez. E hoje, 2 anos depois, a vida da Márcia é completamente diferente. Não porque ela ficou rica, mas porque ela cortou as âncoras. Ela trabalha como manicure, no salão da irmã, como sócia. 25% do negócio é dela. Ela tem apartamento próprio. Pequeno, 1 quarto, mas é dela. Quitado. Ela tem reserva de emergência e pela primeira vez em 27 anos, ela dorme em paz, porque ela sabe que se algo acontecer, ela tem. E o mais importante, ela tem ela mesma de volta, porque durante 27 anos, ela era uma colcha de retalhos, feita de pedaços de todo mundo, mas agora ela é ela, e você também pode. Começa com 1 hábito, 1 por mês. Em 10 meses, você é outra pessoa. Deixa o like se o vídeo te ajudou. Se inscreve no canal. Compartilha com quem precisa.
e escreve nos comentários: eu decido cortar minhas âncoras. Até o próximo vídeo e fica com Deus.